Graças e paz, irmãos. Para nós é uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos para louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome nesse dia. Eu queria convidar você, junto com a sua família aí, a separar esse momento em especial para nós nos concentrarmos no Senhor e adorarmos o seu nome juntos. Como sempre fazemos, nós vamos ler um trecho das Escrituras, da Palavra de Deus, antes de louvarmos ao Senhor. E eu queria ler com você hoje os 3 primeiros versículos do Salmo 135. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 135. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Louvado seja o nome do Senhor, que é bondoso conosco, que tem sido sim um Deus amável, cuidando de nós, apesar de nós não merecermos, e acima de tudo, nos dando a salvação em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e iniciar o nosso momento de louvor ao Senhor com uma oração nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te honrar nesse dia, Senhor, e nos dedicar ainda mais ao Senhor do que tentamos fazer nos outros dias da semana, porque esse é o dia do Senhor. Te pedimos, Pai, que reine sobre os nossos corações nesse momento, que cada um de nós que estamos aqui prestando esse culto ao Senhor, tenhamos os nossos olhos em Ti somente nesse momento, Deus. E que aqueles que estão em casa, Senhor, que vão cultuar ao Senhor junto conosco, possam também, Deus, se alegrar no Senhor e sentir a Tua presença de uma maneira especial nesse momento, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre cuida de nós, porque a Tua graça sempre está conosco, e pela salvação em Cristo Jesus, que nos foi dada de graça, Senhor, apesar dos nossos muitos pecados. Fica conosco nesse momento, Pai, que o Teu nome seja honrado, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o nome do Senhor juntos? Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga. Bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo gozo
salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Louvado seja Deus. E nós exaltamos ao Senhor, porque nós não temos nenhuma dúvida de que não há outro Deus como Ele. Nenhum dos deuses que a mente humana conseguir inventar vai conseguir chegar perto do Deus do universo, o único Deus verdadeiro. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Tudo foi criado para o teu louvor, Deus. E nós estamos aqui nesse dia também para o teu louvor.
e queremos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, porque foi para te adorar que nós nascemos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Ele é o Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém, louvado seja Deus. É na comunhão, juntos, que nós sentimos o amor de Deus fluir entre nós. E isso só acontece porque o amor de Deus encheu os nossos corações. A compaixão de Deus veio até nós. E é por isso que nós podemos amar uns aos outros. Essa próxima canção fala sobre a majestade e o louvor dado a um Deus que nos tratou com um amor que nós sequer conseguimos expressar com as nossas palavras. Quão grande é o amor e a compaixão de Deus por nós. Vamos cantar essa última canção antes de ouvirmos a palavra de Deus.
confessar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam o seu amor por mim, Senhor. Ele levou o nosso fardo. Levastes o meu fardo, me perdoando. Obrigado, Senhor Jesus. O seu amor me alcançou, sigo te buscando. Vamos juntos cantar que Ele é majestoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Pra onde eu irei, se só Tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. O seu amor me alcançou, sigo te buscando. Não há outro igual a Ti, Senhor. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Vamos cantar mais uma vez que Ele é majestoso. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Maravilhoso Tu és. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês e suas famílias. Acabamos de louvar e bendizer ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos a Ele em oração, a fim de confessarmos os nossos pecados e vamos nos curvar diante do nosso Senhor, abrir o nosso coração e clamar por perdão e graça. Eu convido a você que está na sua casa a fazer essa oração. Curve sua cabeça, ore ao seu Deus em confissão de pecados. Pai eterno, sabemos que Tu és grande, Deus, pois Tua palavra diz que Tu criastes todas as coisas pelo poder da Sua voz. Tudo está debaixo de Suas mãos. O Senhor domina todas as coisas. O Senhor cuida para o mar não avançar pela terra. O Senhor segura as estrelas no céu. Tudo está nas Suas mãos, Deus. Diante da Tua majestade, Pai, nós nos curvamos perante o Senhor. Nos curvamos, Deus, porque dia após dia nós falhamos contra Ti. Nós pecamos, Deus. Não conseguimos cumprir todos os Seus mandamentos.
agora, Pai, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, crendo no sacrifício dele, sacrifício que expia os nossos pecados, nós vamos diante de Ti, clamando por perdão, graça e misericórdia. Por favor, Deus, haja com bondade sobre nós, tenha compaixão da nossa vida e nos perdoa, Pai. Nós oramos crendo neste perdão, por causa de Jesus, por causa do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Por isso nós Te louvamos, Deus, por tão grande salvação. Assim nós te oramos, em nome do Filho bendito. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez por nosso país, por nossa nação brasileira. Graças a Deus tivemos boas notícias, a pandemia está se acabando, a quarentena está se afrouxando e creio que logo, logo nós poderemos nos reunir novamente para adorarmos ao nosso Deus em comunidade, no local que nós tanto amamos e chamamos de igreja. Vamos orar mais uma vez pelo nosso país e por nossas famílias. Oremos ao nosso Pai. Deus eterno, nós clamamos a Ti, Deus, agora por nossa nação. Clamamos pelo Brasil, Deus. Amamos esse país e gostaríamos de ver a Tua boa mão sobre ele. Por isso, Pai, pedimos a Tua bênção sobre o Brasil. Pai, abençoe essa nação. Livra ela da corrupção. Livra ela da maldade. Incline os nossos líderes, Deus, para fazer a coisa certa. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, haja com bondade com esse povo, extermine esse vírus, ou ajude na descoberta da vacina e do remédio. Pai, em nome de Jesus, cuide de cada casa, cada família, aqui, Deus, representada. Em nome do Senhor, ó Deus, que o Senhor vá até cada lar que nos assiste, estenda sua boa mão, trazendo paz nesse momento de crise, trazendo tranquilidade nesse momento onde alguns se desesperam, trazendo cura para aquelas famílias que estão sofrendo com a doença deste vírus, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos por Tua boa mão e cremos que o Senhor nos ouve e no tempo certo, no Seu tempo, Deus, o Senhor agirá e tudo se tornará paz, bonança e tranquilidade para nós. É em nome de Jesus, ó Deus, que nós te oramos. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, no texto sagrado, no Evangelho segundo João, agora no capítulo de número 4, um texto muito conhecido, da mulher samaritana. Vamos conversar um pouco do versículo 1 ao versículo 42. Mas não se assuste, não iremos prolongar demais, iremos conversar no âmbito geral e ver o que este texto tem para nos ensinar. João 4, do versículo 1 ao versículo 42. Mas primeiro, eu gostaria que você recordasse o seu tempo de escola. Quando eu era mais jovem, ainda se chamava ginásio, eu não sei como é que se chamava na sua época, ou se você já frequentou o 9º ano e está no tempo presente na escola. Mas nesse período, eu queria que você recordasse se você era um dos mais populares da sua escola ou você era daquele tipo excluidão. Na educação física, você era o primeiro a ser escolhido ou ficava lá no final da fila? Na hora de fazer trabalho em grupo, as pessoas gostavam de estar perto de você ou você era aquele que sobrava? Muitos sofrem nesse período, muitos sofrem ainda hoje, por causa das escolhas dos homens. O homem tem um padrão definido que ele diz que é o correto, mas nós sabemos que não é. Com isso, muitos sofrem pelo tipo de escolha que o homem faz. Mas graças a Deus, a escolha divina nada tem a ver com a escolha humana. Deus não se submete a padrões humanos para escolher quem serão os seus filhos eleitos e benditos. Louvamos a Deus por isso. Vamos ver como é a escolha cheia de compaixão, bondade e graça que Deus faz neste texto. A princípio, vamos ler os versos 13 e 14 do texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez ao nosso Senhor? Pai eterno, nós te damos graça por tua palavra. Te louvamos porque o Senhor nos dá essa grande oportunidade de ouvir a tua voz através do texto pregado. Fale aos nossos corações, aplique a tua escritura para as nossas vidas. E eu lhe peço, Pai, pecador que sou, peço que a tua boa mão esteja sobre nós. Me guie para pregar com amor, graça e fidelidade aos nossos corações. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós somos informados, meus irmãos, que os fariseus ficaram sabendo do que estava acontecendo no ministério de Jesus. E eles viram problema naquilo. Olhe para o início do texto e você vai ver todas essas coisas. Mas para João Batista, nós devemos recordar que o que acontecia com Jesus era motivo de muita alegria. Para o próprio Jesus, o que ele estava vivendo era avanço do reino. Mas para os fariseus, os mestres religiosos da época, o avanço do reino a partir do Filho de Deus, Jesus Cristo, era problema. Mas Jesus não queria problema. Jesus queria evitar problema, evitar qualquer conflito. Ainda não era a hora de desafiar as autoridades judaicas. Então Jesus parte. Ele parte de uma caminhada de 3 dias, da Judéia para a Galiléia. Esse caminho poderia ser feito de 3 formas diferentes. A primeira delas seria pela região da Pérea, porém esse caminho não era muito popular. O segundo caminho seria pela costa de Samaria. O problema é que esse caminho ele é mais longo, mas devido a uma briga que existia entre judeus e samaritanos, alguns comentaristas dizem que os viajantes judeus preferiam pegar este caminho mais longo pela costa, que dava a volta por Samaria, para não se encontrar com os samaritanos. Mas isso é somente uma suposição. Porém, há um terceiro caminho, que é por dentro de Samaria. Geograficamente, esse caminho ele é mais curto e comercialmente ele é mais utilizado. Não sabemos se por questões geográficas e de conforto, Jesus passou por dentro de Samaria, ou somente para cumprir a vontade soberana de Deus, ele passa por aquela cidade. Mas nós sabemos, pois o texto nos diz isso no versículo 4, que era necessário Jesus passar por Samaria. Então, ele passa por lá. Essa briga religiosa que havia entre judeus e samaritanos, ela vai ser muito explorada no nosso texto. Por isso nós precisamos relembrar um pouco como ela surgiu. E eu quero que você traga à sua memória o tempo do reinado, ou o final do reinado do sábio rei Salomão. Quando ele morreu, seus 2 filhos dividiram o reino de Israel em reino do norte, com a capital Samaria, e reino do sul, com a capital Jerusalém. No ano de 722, o rei da Assíria conquista o reinado do norte de Israel, ele conquista Samaria. E uma das atitudes daquele rei assírio da época era misturar os povos que ele conquistava. Então o que esse rei faz? Ele pega os mais nobres, os mais ricos de Samaria e leva para a Síria, deixa os mais pobres na cidade devastada. Pega pessoas de outras cidades, babilônicos e outros em volta, e levam para morar em Samaria, havendo então casamentos e misturando cultura, misturando religião, e aquele povo passa a se tornar um povo misto, um povo que olhava para outros deuses, um povo que tinha outras práticas, além daquelas ensinadas no Antigo Testamento. Mais ainda, no futuro, quando Esdras reconstrói ou trabalha para a reconstrução do templo de Jerusalém, os samaritanos se recusam a ajudar na construção. Com isso, chegando ao tempo de Jesus, no 1º século, os judeus tinham o samaritano como pessoas impuras, pessoas que tinham outras práticas. Além do que, eles só acreditavam que o Antigo Testamento se resumia aos 5 primeiros livros
da Bíblia, eles só criam na Torá, não criam no restante, fazendo com que os judeus tivessem certo repúdio pelo samaritano. Até porque, por mais que os judeus tivessem sido cativos, eles não se misturaram com os outros povos, mesclando sua cultura e sua religiosidade. Mas os samaritanos, sim. Mas Jesus passa por Samaria, sem se importar com as brigas religiosas, sem se importar com os preconceitos por causa de conflitos antigos, sem se importar com costumes humanos. Ele passa por aquela cidade, se encontra com uma mulher, avança o reino com compaixão, graça e bondade. João nos coloca diante do capítulo 4, que nos conta a história da mulher samaritana. Eu acho que é um dos encontros mais conhecidos de toda a Escritura. Semelhante a Nicodemos, o encontro do texto passado, do capítulo 3, Jesus fala o que essa mulher precisava ouvir. Ele vai de encontro ao seu coração, trazendo transformação e mudança para a vida daquela mulher. Alguns comentaristas bíblicos acreditam que João está fazendo de certa forma uma comparação entre Nicodemos e a mulher samaritana. Nicodemos era um homem prestigiado e muito bem visto na sociedade. A mulher samaritana era marginalizada e excluída de seu tempo. Nicodemos era uma pessoa influente e de prestígio. A mulher samaritana era isolada da comunidade que vivia. Mas ambos precisavam de Jesus. Tanto o prestigiado Nicodemos quanto a marginalizada mulher samaritana. Todos precisavam de Jesus. O que acontece então em Samaria? O que nós podemos aprender com essa história que João nos conta? Os primeiros versículos, do verso 1 ao 14, João nos coloca diante da abordagem de Jesus. Neste momento, Cristo se aproxima de um pecador. O texto então nos diz, no verso 4, que é necessário que Jesus passe por Samaria. E ele faz isso, e ele vai até a cidade de Sicar, e lá ele para numa região próxima, onde tem um poço que é conhecido como Poço de Jacó. Ele tem esse nome porque Jacó, o patriarca de Jerusalém, ou patriarca do povo de Israel, viveu lá com seus filhos durante alguns anos. É possível que até mesmo o próprio Jacó e seus empregados tenham construído aquele poço, porque futuramente a mulher fala que Jacó bebe daquele poço junto com seus filhos e animais. Então aquele poço era conhecido como o Poço de Jacó. Jesus, após caminhar bastante, e num sol de meio-dia, o texto fala que ele para naquele poço ao meio-dia, ele descansa naquele local. Certamente era um local propício para isso. Lá tinha duas coisas que geralmente se tinha nesses poços de água em pleno deserto da Judéia: sombra e água fresca. Geralmente esses poços eram construídos perto de coqueiros ou de palmeiras, na verdade, e lá era um bom local para um viajante descansar. Jesus para lá e seus discípulos vão comprar comida na cidade mais próxima. Logo então, uma mulher vem tirar água do poço. O texto nos diz que ela é samaritana. Jesus então olha para aquela mulher e inicia a sua aproximação. Ele pede água para ela. A mulher imediatamente se assusta com aquele pedido, pois a atitude de Jesus era incomum para o seu tempo. É interessante que Jesus não se apresenta para ela como judeu, nem ela se apresenta para Jesus como samaritana, porém suas roupas os denunciam. Então, por mais que em nosso tempo a gente não saiba quem é paraibano e quem é pernambucano por causa das vestes, naquele tempo era mais fácil descobrir qual cultura a pessoa vivia por causa da sua forma de se vestir, das cores que se vestia, da sua forma de se apresentar ou de conversar. Por causa daquela briga, por causa daquela confusão religiosa que eles viviam,
Um homem judeu não falava com um homem samaritano. Menos ainda, um homem judeu falaria com uma mulher samaritana. Era muito incomum, não se via isso. Um mestre de Jerusalém conversar com uma mulher, ainda mais uma mulher daquele nível, em Samaria, que nós vamos descobrir quem é. Então, essa mulher indaga Jesus dizendo: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Jesus responde: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Mais nitidamente, se você acompanhar a leitura, você vai ver que essa mulher não entende muito bem as palavras de Jesus. Ela está ouvindo, até está achando interessante, porque ela continua questionando Jesus, mas ela não compreende muito bem o que o mestre quer dizer. Olhe para os versos 11 e 12 e veja o que ela diz. O Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Aonde vai conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Percebe que ela ainda não está sintonizada na mesma frequência que Jesus? Mas o mestre graciosamente responde. Ele não se irrita com o questionamento, nem fica chateado. Olhe para o verso 13 e 14. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Quem beber deste poço de Jacó certamente voltará aqui para buscar mais água. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Os mestres religiosos daquela época nunca falariam com aquela mulher, por causa de uma briga passada. Se dependesse de um fariseu, ou de algum conhecedor da escritura daquele tempo, aquela mulher iria para o inferno, porque ninguém iria compartilhar do amor de Deus por ela. Mas graças a Deus, nunca dependeu de homem algum para o amor de Deus vir até nós. Graças à infinita misericórdia de Deus, nunca dependeu da escolha humana para a bondade de Deus ser derramada sobre nós. E com graça, com muita graça, Jesus vai e explica, tintim por tintim, para aquela mulher. É interessante como Jesus se mantém fazendo analogias com água. Se você se recordar, Jesus transforma água em vinho. Logo depois ele diz para Nicodemos que necessário é nascer da água e do Espírito. Agora ele diz que ele vai dar uma água que ao beber irá jorrar para a vida eterna. Outra coisa que precisamos olhar para esse texto e ver como destaque é como ela insiste a questionar Jesus. É incrível como aquela mulher parece que não quer ser abençoada. Jesus fala uma coisa, ela retruca. Jesus fala outra coisa, ela retruca novamente. Mas Jesus não perde a paciência. Ele se mantém pregando para aquela mulher. Ele se mantém derramando graça, amor e compaixão. Entenda, meus irmãos, nós estamos aqui conversando sobre um diálogo entre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e um pecador que nada pode fazer para sair de seu estado. Nem os seus semelhantes querem estar perto dela. Mas Jesus se humilha e com compaixão e bondade recita palavra por palavra, até repete algumas vezes, a fim de atingir o coração daquela mulher e trazer vida para a escuridão que ela estava imersa. Diante dessa porção, nós podemos aprender inúmeras coisas, mas uma coisa que precisamos destacar é como Deus guia pessoas para serem levadas a fim de pregar e avançar o reino de nosso Deus. E aqui eu não estou falando de alguém botar a mão na sua cabeça e profetizar para você ir para algum lugar.
ou um anjo aparecer para você e dizer, você vai para aquela região. Não, não estou falando disso não. Estou falando simplesmente de olharmos para a Escritura Sagrada e vermos como ela nos direciona a pregar para aqueles que estão à nossa volta. Tente lembrar um pouco dos 3 anos do ministério de Jesus. Você vai ver que por onde ele passa, ele avança o reino. Cidade por cidade, região por região, pessoa por pessoa, ele sempre está falando do amor de Deus, ele sempre está pregando. Note também na história da vida de Paulo. Paulo se deslocava de forma proposital para pregar o Evangelho. Ele ia de cidade em cidade, não a passeio, e por causa do passeio ele pregava. Não, ele ia lá exclusivamente para pregar, para plantar uma igreja, para fazer Cristo conhecido, desejado e glorificado. Ele não ia somente trabalhando e pregando, ele ia para a porta da cidade e começava a pregar naqueles portões. Ele ia para o mercado, ele ia para os locais de reuniões e pregava o amor de Deus. Nós precisamos entender que nós somos feitos para pregar o Evangelho. Nós precisamos compartilhar deste amor. Ele foi tão valioso para nós, certamente ele vai ser valioso para aqueles que ouvem. Essa porção também nos mostra como nós não podemos deixar que as nossas diferenças impeçam de pregarmos o Evangelho para o nosso próximo. Nós precisamos, meus irmãos, nos relacionar, conviver, nos aproximarmos, falar do amor de Deus para aqueles que estão à nossa volta. Nós não vamos ser amigos de todas as pessoas, é impossível. Nós não vamos trazer todas para a nossa casa. Mas nós precisamos nos esforçar para nos relacionarmos bem com todos que estão à nossa volta, aqueles que simpatizam mais conosco ou não. Pois não foi isso que Cristo fez. Ele não tinha nenhum motivo para falar com aquela mulher. No início da conversa parece que ela nem quer falar com ele, mas ele insiste, porque seu propósito era muito maior do que um bate-papo ou tomar um copo de água. Era fazer seu Deus, era fazer Deus conhecido, desejado e glorificado, e salvar aquela vida. Nada pode impedir que a gente pregue o Evangelho. Raça, cor, classe social, jeito de vestir, roupas, jeito de falar, isso não pode ser impedimento. Nós devemos passar por cima desses preconceitos e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas lembre-se, eu não estou falando aqui de passar a mão em pecado. Pecado deve ser confrontado, e nós vamos ver que Jesus faz isso no próximo bloco. Pecado deve ser exterminado da vida. Mas toda a abordagem precisa ser feita com bondade, graça, respeito e muita compaixão. Ela precisa ser feita, o pecado precisa ser confrontado, mas não com ignorância e rigor, mas sim com graça, bondade e misericórdia. O Evangelho não é restrito para um único grupo de pessoas. Não são somente meia dúzia de pessoas. Não são os primeiros a ser escolhidos na aula de educação física, que são os alvos do Evangelho. Não são aqueles que nós mais gostávamos de trabalhar em grupo na escola, que Deus também escolhe. Não, não tem nada a ver. A escolha do homem ainda é falha, caída e pecaminosa. A escolha de Deus é perfeita e eterna, por isso que Ele escolhe de todas as formas. A boa notícia de Cristo Jesus é para todo aquele que nele crê. E se por um instante você achou que não existia mais amor, você achou que o amor era somente uma ilusão ou um conto de fadas, Jesus Cristo demonstra todo o seu amor, se entregando naquela cruz para que você tenha vida. Deus demonstra seu amor por ti, dando o seu próprio Filho em sacrifício, para que você tenha vida eterna, salvação e paz. Você consegue notar como aquela mulher não para de questionar Jesus?
como volta e meia ela retruca alguma palavra de Jesus, assim também somos nós, pecadores que lutam contra Deus. Nós fazemos isso constantemente, mas ainda bem que Deus é infinitamente mais poderoso do que eu e do que você, e Ele toma o nosso coração para si, Ele o conquista com suas próprias mãos, enviando o seu Espírito, a fim de nos inclinar para Ele. Assim como não dependia daqueles fariseus, não dependia da escolha humana para aquela mulher ouvir que existe um Deus que a amava, para o próprio Cristo ir até ela, não depende da vontade dos homens para o Evangelho entrar na nossa vida. Continue pregando para aqueles que estão à sua volta, continue alimentando as verdades da Escritura naqueles que estão à sua volta. No tempo determinado de Deus, o Evangelho entrará e fará morada. Graças a Deus que conosco não foi diferente daquela mulher. Você tem a sua história, você conhece a sua vida melhor do que ninguém. Graças a Deus, bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que não dependeu de homem algum para o Evangelho fazer morada no meu coração. Deus decidiu e assim o fez. Bendito seja o seu nome por isso. Para terminar essa porção, olhe para a resposta de Jesus. Olhe como ele responde àquela mulher. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Não existe outra satisfação que possa encher o nosso coração, a não ser aquela que Deus nos dá. Certamente você tentou de diversas formas. Aquela mulher também tentou. Vamos ver no próximo bloco como ela insistiu nas coisas deste mundo para trazer alegria ao seu coração. Mas agora ela se via isolada da sociedade, sozinha, sem ninguém ao seu lado. Um poeta diz que o maior banquete que o mundo pode nos oferecer são apenas lentilhas diante do que Deus pode nos dar. Não ache que o que este mundo ou o que essas mãos podem conquistar vão encher o nosso coração e trazer alegria eterna. Não vão. O máximo que conseguirá é trazer um singelo sorriso, momentâneo e pontual, diferente da alegria eterna que Deus pode nos dar ao depositarmos nossa fé e nossa esperança no Cristo ressurreto. Aquela mulher estava diante do Filho bendito de Deus, porém seus olhos estavam fechados. Ela não percebeu que quem estava na frente dela era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela não tinha ainda compreendido muito bem as palavras de Jesus, mas nós veremos como Deus não desiste, como Jesus não desiste de derramar o seu amor sobre aquela vida. Dos versos 15 ao verso 26, nós veremos como a compaixão de Deus é ainda mais derramada sobre aquela vida. Quando você olha para o verso 15, você vai ver que aquela mulher tinha entendido menos ainda do que Jesus tinha dito. Jesus explicou, ela não entendeu. Jesus voltou a explicar com mais detalhes, ela ainda assim não entendia. Ela disse: Senhor, dá dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para retirar água. Muitas coisas estão por trás desta fala dela. Uma delas é a sede deste mundo, é a sede física que ela queria saciar realmente. Mas Jesus corta a sua fala, corta o seu diálogo sobre água e pergunta, ou melhor, diz para ela: cadê o seu marido? Vai chamar o seu marido.
Imagino que aquela mulher deve ter respondido Jesus com a cabeça curvada, dizendo que não tinha nenhum marido. O mestre então confronta seu pecado, confronta a sua vida, mas de uma forma respeitosa e graciosa. Olhe para o verso 17 e 18. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Aquela mulher, ela certamente também queria aquela água que mataria sua sede, para que ela não tivesse que voltar àquele poço, porque um fato histórico é que as mulheres consideradas boas da sociedade, mulheres honestas, mulheres que eram bem vistas diante da sociedade, elas iam em 2 horários buscar água. Elas iam ou logo cedo ou mais no final do dia. Como diz aqui na nossa cidade, quando o sol está mais frio, elas iam nesses períodos, mas essa mulher estava indo ao meio-dia, sol a pino, em pleno deserto da Judéia. Imagina o sofrimento que essa mulher passou para carregar baldes e baldes de água até esse poço e levar para casa. Fora a vergonha, porque todos sabiam que ela ia nesse horário, porque a sua vida era uma vida conturbada, ela vivia em pecado, e esse horário que ela buscava água mostrava como ela era excluída dos grupos daquela sociedade, como ela era excluída pela própria sociedade samaritana. Ela não ia com as outras mulheres. Logo depois, por 2 motivos, mas ambos envolvem a vergonha do pecado. De repente a mulher diz as palavras do verso 19 e 20, mostrando que mesmo naquela vida conturbada que ela vivia, ela ainda tinha uma fagulha de religiosidade. Ela ainda conhecia Deus, ela ainda lembrava de algumas coisas, ela tinha alguma consideração por Deus. Ou simplesmente ela quer mudar de assunto, para que Jesus não volte a falar de seu pecado, para que Jesus não volte a falar de suas dificuldades. Ela diz: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar para se adorar. Quando ela diz, Senhor, tu és profeta, ela está de certa forma reconhecendo algo em Jesus. E esta porção ela é muito propícia para o Evangelho de João, porque ela traz peso para a ideia geral de João ao escrever esse livro. Ela corrobora para a ideia de João em apresentar Jesus como Deus, em provar que Jesus é Deus e trazer fé ao coração do leitor. Esse é o propósito do livro de João. Então, quando essa mulher dá passos de reconhecimento, olhando para Jesus e dizendo que ela é o profeta, ela não está se referindo a qualquer profeta. É como se ela estivesse dizendo, tu és o profeta do Antigo Testamento, que seria o Messias, que seria o ungido, o Filho de Deus. É uma compreensão ainda prematura, mas já é uma compreensão. E ela abre porta com suas palavras sobre a adoração, para que Jesus demonstre ainda mais a sua divindade. Pois está chegando a hora, é o que Jesus diz. A hora é agora, aonde aqueles que adorarem em espírito e em verdade, serão esses que Deus irá aceitar. Creia em mim, mulher, é o que Jesus começa dizendo no verso de número 21. Não é mais nos montes, não é mais no templo. Deus quer aqueles que adoram em espírito e em verdade, ou seja, Deus não está afim de religiosos, Deus não está afim daqueles que se passam como seus filhos. Deus
quer aqueles que o adoram de todo o coração, em espírito e em verdade. Crê em mim, mulher. E então, logo depois, caminhando para o final deste bloco, no verso de número 26, Jesus faz uma das maiores, ou se não, a maior declaração deste texto. Ele diz: eu sou o Messias, eu sou aquele, eu que falo com você, sou o Messias, eu sou o seu rei, eu sou o ungido de Israel, eu sou aquele que o Antigo Testamento prometeu inúmeras vezes. A mulher parece compreender um pouco as palavras de adoração. Ela começa a dizer: certamente essa adoração ela virá, e quando o Messias chegar, nós iremos adorá-lo, porque ele irá nos explicar essas coisas. Jesus então diz: eu sou o Messias, eu sou o Filho bendito de Deus. Certamente, essa porção nos coloca diante de algo extremamente difícil em nossas vidas, que é o confrontamento do pecado. Jesus não passa a mão no pecado desta mulher, mas ele, se você notar, hora nenhuma a desrespeita, fala com arrogância, a humilha, não, e olha que ele era Deus, e ela era obra de suas mãos. Mesmo assim, sua palavra é de compaixão e graça, mas sua palavra é de confrontamento. Nós esquecemos que os nossos pecados precisam ser confrontados. É necessário que eu e você venhamos a sentir a dor do pecado sobre nós. Nós precisamos entender que somos culpados de nossas falhas, para que o arrependimento do nosso coração seja real e verdadeiro. Se nós tratarmos nossos pecados como qualquer coisa, nós nunca nos arrependeremos de verdade. E sem arrependimento, não há salvação. Jesus então abre o jogo para aquela mulher. Jesus entra no coração dela, diz o que ela precisa ouvir com graça e bondade, a fim de gerar esse sentimento, a fim de gerar arrependimento. Ele mostra como aquela vida que ela estava vivendo, uma vida em um relacionamento sexual fora dos padrões da Escritura, a estava condenando. Ele mostra como a busca por satisfação em outro local, que não fosse o próprio Deus, a estava condenando, e ela caminhava para o inferno. Outra coisa que o texto nos mostra, que por vezes é difícil, é como, semelhante àquela mulher, nós corremos de encarar os nossos erros. Certamente eu e você já fizemos isso. Pegamos nosso pecado e botamos por debaixo do tapete, a fim de esquecermos, mas isso tem um problema. Quando nós não lutamos ou encaramos nossos erros de frente, isso se torna um hábito. E pecado atrás de pecado, possivelmente nós vamos esconder por debaixo do tapete, colocar atrás do sofá, quando o tapete estiver muito cheio, deixar atrás da cama, enfiar no armário, mas nós nunca iremos confrontar o pecado, podendo gerar uma vida sem arrependimento real e mudança completa de atitude. É mais fácil, meus irmãos, fugir do que encarar. Mas aquele ditado faz muito sentido nessa situação. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar por perdão, graça e misericórdia. Confesse seu pecado
para alguém próximo, para alguém de confiança. Confesse ele diante de Deus. Arrependa-se piamente do que fez. Então você verá a vida. Você desfrutará da fonte de água que jorra para a vida eterna que Cristo pode lhe dar. Que aqueles que ainda não conseguiram fazer isso possam descobrir antes do final da vida que não vale a pena outra vida a não ser aquela aos pés de Cristo. Lembre-se, Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus cheio de graça e bondade. Nós já lemos aqui no capítulo 3, versos 17, 18, 19, Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar pecadores. Vamos todos juntos aos pés dEle em arrependimento e graça, beber da água que Ele nos dá. O texto diz que o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas como isso é possível? De que maneira o homem pecador pode oferecer tal ou tamanha adoração a Deus? Nós precisamos olhar para as analogias de Cristo e vivê-las. Nós não vamos mais buscar purificação em atos religiosos, como se fazia no Antigo Testamento. Agora nós podemos beber do vinho, que representa o sangue de Cristo, derramado naquela cruz para trazer paz para o nosso coração. Agora, nós não vamos mais atrás de salvação pela religiosidade, pois necessário é nascer de novo da água e do Espírito. Vamos clamar a Deus pelo novo nascimento. Agora, não vamos mais buscar satisfação nas fontes que esse mundo pode nos dar. Vamos beber da água da vida que Deus nos proporciona a partir de Jesus Cristo. Uma água que virará uma fonte, que jorrará para a vida eterna, nos trazendo salvação. Não é mais a religiosidade, mas sim o desejo do nosso coração, mas sim a atitude do nosso coração em louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. É isso que Deus quer. Deus não quer só pessoas que se curvem ou se levantem. Deus quer pessoas que vivam em adoração. 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos encha do seu Santo Espírito para conseguirmos viver tal vida. Mas isso não quer dizer que no meio da nossa igreja ou do nosso grupo de convivência, infelizmente, não haverá falsos adoradores. Sempre há o joio no meio do trigo. Sempre há um bode no meio das ovelhas. Mas isso também não quer dizer que nós vamos deixar de nos reunirmos naquele espaço físico que nós tanto amamos e chamamos de igreja. Pode ser motivo para os desigrejados não querer ir à igreja mais. Não, agora eu adoro em espírito e em verdade onde eu estiver. Mas devemos nos lembrar que a comunhão dos santos também é um ato de adoração a Deus. Somos comparados a um corpo. E me explique como um corpo pode andar dividido por aí. Como pode a perna para um lado, os braços para outro? Como pode os olhos ir para uma direção e as orelhas ir para outra completamente diferente? É impossível. Precisamos nos reunir a fim de adorar aquele que é o nosso cabeça, Jesus Cristo,
como corpo, precisamos andar juntos. Separação não faz sentido algum no meio da igreja. Por isso, aguardamos ansiosamente quando retornaremos para a casa do Senhor, para aquele espaço físico que nós amamos, chamamos de igreja, de casa do Senhor, de templo, de local de adoração, e lá iremos louvar ao nosso Pai, iremos desfrutar da comunhão dos santos, iremos ouvir a voz de Deus, iremos tomar aquele cafezinho que é o melhor do mundo, porque é na igreja. Isso é comunhão, diversidade que Deus nos dá para a sua infinita glória. Jesus também nos dá uma aula de evangelização nesta porção. Percebe como ponto por ponto ele vai pregando ao coração daquela mulher? Ele fala de forma educada, simpática, graciosa, mas ele também confronta, ele bate de frente, ele abre os olhos, ele fala com respeito e calma. Se necessário, ele repete 1, 2, 3 vezes, porque sua intenção é derramar amor e compaixão, sua intenção é converter o coração daquela mulher, não humilhá-la. A sua intenção é que ela viva, não que ela morra. Nós devemos pregar, mas nós devemos pregar com cuidado, com carinho, com compaixão. Um dos motivos é porque nós já estivemos do outro lado. Não faz sentido nós pisarmos numa pessoa para que ela creia em Cristo Jesus. Não faz sentido nós humilharmos alguém para que ela possa se converter. Não faz sentido nós mostrarmos que conhecemos todas as coisas e a pessoa não sabe de nada. O próprio Cristo deu sua própria vida para que seus filhos fossem salvos. Então, não é brigando que corações são transformados, é pregando o Evangelho com amor, graça e piedade. Essa última porção, que vai dos versículos 27 ao 42, nós podemos ver como foi a resposta desta mulher diante do presente que ela ganhou, diante do Evangelho que entrou no seu coração. Ela ficou de frente a frente com o Messias. Como é que ela respondeu? Mas o texto inicia, e agora João ele vai mesclar entre Jesus falando com os discípulos e Jesus falando com a mulher. Então nós vamos ver Jesus ora se direcionando aos seus discípulos, ensinando para eles, e Jesus falando em respeito aos samaritanos. O narrador vai fazer essa mudança algumas vezes. E ele inicia no verso 27, mostrando que os discípulos voltaram da cidade com comida. E eles queriam dar a Jesus. É claro, Jesus estava com fome, Jesus estava cansado. Natural, uma pessoa depois de uma longa caminhada, parar, descansar, beber água, comer. Mas esse não era o propósito maior que estava no coração de Jesus. Ele estava com os olhos naqueles samaritanos que iriam ouvir aquela mulher. Aqueles homens insistem, mas Jesus a princípio não come. Outra coisa que acontece também logo no início do texto é que eles ficam meio assustados com Jesus conversando com uma mulher. E quando notam que ela é samaritana, eles devem ter ficado mais ainda. O texto diz isso, o texto também diz que eles ficaram assustados, mas ninguém teve coragem de perguntar. Certamente não há resposta daquelas que Jesus dá, graciosamente, mas na ponta da língua. Então, o narrador troca, e nós olhamos novamente para a mulher. E ela volta para a sua terra, ela volta para a sua cidade, e ela diz: venham ver, um homem que disse tudo o que tenho feito, será ele
o Cristo? Esta pergunta está aqui e ela não é de dúvida. Ela não está querendo gerar uma dúvida, mas sim ela está querendo gerar uma reflexão. Olha, ele disse tudo que eu sou, ele disse tudo que eu vivi. Não será ele o Cristo? Não será ele a melhor coisa que nós podemos ter? Não será ele o Messias? Claro que é ele. Vamos lá olhá-lo. Novamente, o narrador troca a conversa para o diálogo entre Jesus e os seus discípulos, que insistem que ele coma, mas na mente de Jesus está certamente que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Vamos ver os versos 34 a 38. Você vai ver como Jesus ensina para eles sobre prioridade. Não era a prioridade, como eu falei anteriormente, não era o que Jesus tinha no coração, comer e beber. Jesus estava com os olhos nos samaritanos. A mulher foi pregar para eles, foi testemunhar de Jesus para eles. Jesus está com a mente na resposta daquelas pessoas, porque a resposta daquela mulher já foi positiva. Ela já creu no Filho bendito de Deus e imediatamente ela foi pregar para aqueles que estavam à sua volta. E ao ensinar sobre prioridade, Jesus também dá uma pincelada sobre o trabalho do ministério, sobre o trabalho da pregação, que se inicia com alguém indo primeiro, arrancando o toco, limpando a terra. Outros plantam, outros aguam, outros têm o privilégio de colher. Essa era a hora da colheita, era neste momento que estava focado o coração de Jesus, na colheita daquelas pessoas que iriam ouvir o Evangelho através daquela mulher. Então, após ensinar os discípulos, ou vermos Jesus conversando sobre eles, sobre prioridade e sobre o que colocar primeiro em seu coração, o narrador nos coloca diante do fim da porção, onde o reino de Deus avança com sucesso, por causa do testemunho daquela mulher. Mas testemunho aqui não é simplesmente ela chegar lá e dizer a bênção que Deus fez na vida dela, como nós ouvimos algumas vezes. A pessoa vai dar um testemunho, ela falou, não, eu estava orando, aí eu pedi um carro a Deus para vir à igreja e Deus me deu um carro. Não, eu estava orando, eu tinha uma doença e aí Deus foi e me curou dessa doença. Não, não é só isso. O testemunho dessa mulher aqui se refere tanto à bênção que Deus deu a ela, como quem é a própria pessoa do Filho bendito de Deus. O verso 42 diz, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Por isso, não se trata de títulos ou de ordenações para que a gente pregue o Evangelho. Não são só pastores, evangelistas, pregadores itinerantes que vão compartilhar do amor de Deus. Você também pode, em sua simplicidade. Você pode falar do grande presente que recebeu. Você pode falar do amor de Deus que entrou na sua vida, transformou o seu coração e trouxe paz para você. Certamente as palavras dessa mulher não eram as mais bonitas, de repente nem as mais organizadas, mas ela disse, ele disse tudo o que aconteceu comigo, ele é o Messias. Eu conheci um homem chamado Anchieta, em um dos projetos missionários da Juvep, na Vila do Espírito Santo, em uma cidade do Pernambuco. Esse homem se chama Anchieta. Ele era um feiticeiro de uma tribo ou de uma comunidade quilombola. E esse homem, ele
trabalhava em ações sociais, arrecadando alimentos para a sua comunidade. E um desses momentos de arrecadação de alimento, ele foi até uma igreja. E lá o pastor deu uma cesta básica para ele, 2, e ele voltou novamente. E uma dessas indas e vindas na igreja, o pastor olhou para ele: Anchieta, lembre-se de uma coisa. Aí quando ele olhou: o que foi, pastor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Lembre-se disso. Aquele pastor recitou João 3,16 para o feiticeiro Anchieta. Aquele homem foi para casa com aquele versículo na cabeça. Aquele homem voltou dias depois e falou: pastor, me fale mais deste Deus, porque ele não me deixou dormir mais. E quando eu conheci, todo o processo de transformação na vida de Anchieta já tinha se completado, ou já estava se completando. Ele não mais era um feiticeiro, ele era um servo de Deus. E seu testemunho disse para nós: antigamente eu botava velas nos cantos da casa e eu dominava os espíritos, mas agora o maior espírito de todos domina a minha vida, eu vivo para Cristo. Não é só o testemunho das bênçãos que Deus fez, é quem é o próprio Deus que salva e converte corações. Precisamos mesmo, na nossa simplicidade, falar deste imenso amor, pois ele transformará e salvará as vidas que estão em nossa volta. Existe uma frase extremamente mentirosa que diz o seguinte: prega o evangelho, se necessário use palavras. Ela é muito bonita, mas Jesus nunca disse: ide e faça ação social, as pessoas vão ver as coisas boas e irão se converter. Da mesma forma que Paulo disse: vai, cuide das pessoas, então elas se converterão. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, fale, abra a boca, diga o evangelho a toda criatura. Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? É necessário a pregação do evangelho para que o coração transforme. Nós vamos tratar bem todas as pessoas, nós vamos cuidar do órfão, da viúva, daquele mais necessitado, com comida, com cobertor, com o que pudermos. Mas o que mais o coração pecador necessita não é de um agasalho ou de um prato de comida, é da boa mão de Deus, que traz salvação e esperança, que converte o coração e muda a vida. E a boa mão de Deus sempre é estendida com a palavra da verdade e um prato de comida no fundo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. O evangelho, o amor de Deus nos move a agir em prol daqueles que estão à nossa volta. Mas sempre o primeiro mandamento está em primeiro lugar, pois ele é o número 1, amando a Deus sobre todas as coisas, depois o próximo. Por isso nós pregamos e depois estendemos a mão com o amor e cuidado que nós podemos oferecer àqueles que necessitam. Por fim, é extremamente necessário que não só aqueles que conhecem o evangelho, mas todos nós venhamos ouvir diariamente a boa notícia de Cristo Jesus. Boa notícia é essa que salvou aquela mulher marginalizada em sua sociedade. Boa notícia é essa que salvou o meu amigo Anchieta. Boa notícia é essa que veio ao meu coração. Mas que notícia é essa? A notícia é que somos pecador. Precisamos ouvir que somos pessoas falhas, inimigas de Deus, por causa de nossos pecados. Precisamos nos humilhar perante os nossos pecados, nos envergonhar de nossas falhas e nos arrependermos profundamente, pois todas elas são, em primeiro lugar, contra um Deus santo. Seja porque vivemos, ou seja porque o homem vive uma vida sexual desregrada, seja ele homem ou mulher, seja porque ele é um homicida ou um ladrão,
seja porque ele é um mentiroso ou uma fofoqueira, seja porque ele é um trapaceiro ou um enganador. Todos nós, diante desses ou de outros pecados que por vezes cometemos, precisamos nos curvar em arrependimento, e isso deve ser lembrado ao nosso coração, pois diariamente pecamos contra Deus e precisamos clamar por perdão. Nós somos pequenos e falhos, isso não pode ser esquecido de nossa mente e nosso coração. Mas, e esse mas da Escritura é a melhor coisa do mundo, porque a história podia acabar aqui, e Deus ia continuar sendo Deus, e Deus ia continuar sendo santo, e Deus ia continuar sendo adorado por seus anjos e por toda a criação. Mas graças a Deus existe um mais, e esse mais é uma das maiores manifestações da bondade de Deus. Esse mais se chama Jesus Cristo. Nós somos pecadores, mas Deus enviou o seu Filho ao mundo para pagar uma dívida que não era dele, para morrer por algo que ele não fez, para nos aproximar de Deus. Existe esse mais se chama Jesus Cristo, e sua morte substitutiva na cruz do Calvário traz vida para nós. Esses pecados gerou uma dívida de morte com a nossa vida, e ela foi paga por Jesus Cristo naquela cruz. Sendo santo, sendo perfeito, sendo o próprio Filho de Deus, ele tinha autoridade para nos representar diante de Deus e morrer por todo aquele que nele crê. Sendo assim, todo aquele que crer em Cristo Jesus, crer em seu sacrifício, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador e buscar seguir os seus mandamentos, tem o perdão de Deus. Esse é o melhor mas do mundo. A história não cabe em nossos pecados, a história se acaba na nossa redenção por causa de Cristo. Então, se você achou que sua vida se acabava ou iria se acabar em algum momento, lembre-se, existe um Deus que derramou tanto amor, que quebrou todos os paradigmas, que não se importou com nada, que enviou Jesus Cristo para morrer, para perdoar os seus pecados. Sendo assim, a fé em Jesus Cristo traz abolição das correntes do pecado. Nós não somos mais presos por ela. Nós somos livres da condenação eterna por causa de Jesus. Que isso encha o nosso coração, transforme a nossa vida, e que essa verdade maravilhosa, que a salvação em Jesus Cristo, seja relembrado aos nossos corações constantemente. Na escola ou na vida, as escolhas humanas por vezes nos excluía, machucava e dava dor. Mas graças a Deus, existe um mas. Graças a Deus, assim como não era a escolha dos homens que definiram a vida daquela mulher samaritana, também não é a escolha dos homens, muito menos os seus padrões, que define quem será alvo da graça de Deus. É sempre a vontade eterna e soberana de um Deus compassivo e bom. Quer mais? Quer conhecer mais esse amor? Curve-se diante de Cristo Jesus, arrependa-se de seus pecados e receba o abraço gracioso de compaixão e bondade que Ele nos dá. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos ir ao nosso Pai em oração neste momento, gratos por Sua palavra. Senhor, nós Te louvamos por Sua bondade e Sua misericórdia. Te agradecemos porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nossos pecados. Obrigado, Deus, porque nós podemos nos tranquilizar,
pois existe um Deus que zela por nós. Zela tanto que tem cuidado em detalhes de nossa vida. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado por chamar a nossa atenção. Obrigado por nos direcionar para Ti, a fim de possamos desfrutar melhor da comunhão que o Senhor nos permite ter. Deus, que essa palavra encha o nosso coração, nos fortaleça para a caminhada da vida e, por favor, Pai, nos dê uma boa semana na Tua presença. Nos ajuda a vencer as dificuldades e pecados e que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos santificar e abençoar a cada dia. Assim nós te oramos, Pai. Amém. Vamos à bênção dos apóstolos. Que o amor de Deus Pai, a maravilhosa graça do Filho bendito de Deus, Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos os cristãos e com nossa igreja. E juntos dizemos amém. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, da sua família. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.